Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Nós vivemos numa sociedade chamada sociedade capitalista. O que define essa sociedade é a forma que ela produz a vida. Ou seja, de um lado temos os donos privados dos meios de produção da vida, terras e indústrias. Qualquer pessoa que olhar ao redor dela vai ver que tudo que cerca é produzido ou nas terras ou nas indústrias. E de outro lado temos trabalhadores que, para sobreviver, têm que vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, fundamentalmente, temos duas classes sociais. A burguesia, que é dono das terras e das indústrias, e a classe trabalhadora. Mas o trabalhador percebe que o salário que recebe é bem menor do que ele produziu. Então ele percebe que tem o salário de um lado e do outro lado o lucro do patrão, ou seja, do burguês, né? Ele começa a ver como o patrão está se enriquecendo cada vez mais. E enriquecer é o principal objetivo da burguesia, ter lucro cada vez maiores. Para conseguir esse objetivo, ela busca aumentar o ritmo do trabalho, coloca metas, né, para os trabalhadores produzirem mais, vigia o ritmo em que os trabalhadores trabalham e também aumenta a jornada de trabalho. No Brasil, a jornada é de 44 horas semanais, a famosa 6x1. Mas há trabalhadores no campo e na cidade trabalhando até 50 horas sem aumento de salário. Ora, aumentar a intensidade, a jornada de trabalho pode levar o trabalhador à exaustão, pois o corpo não aguenta, e os trabalhadores podem protestar, fazer greves, adoecer, etc. A saída para este impasse foi a introdução da tecnologia, as máquinas substituindo os trabalhadores no campo e na cidade. E milhões de trabalhadores no mundo todo são julgados no desemprego, tendo que buscar formas de sobreviver. A sociedade capitalista é, portanto, uma sociedade de exploração, a burguesia explorando a classe trabalhadora. Mas a burguesia monta toda uma estrutura para esconder a exploração. A burguesia difunde um conjunto de ideias sobre a sociedade, a família, o trabalho, os seres humanos, a educação, a pátria, a religião, para explicar a sociedade, né? E como se houvesse uma única forma de analisar a sociedade. Esse conjunto de ideias expressa a ideologia da classe dominante. A classe dominante, então, difunde sua forma de explicar a sociedade para o mundo todo como se fosse a verdade. E a ideologia da classe dominante tem um objetivo claro: esconder que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais e que a classe dominante explora a classe trabalhadora. Pois a classe dominante percebe que se a classe trabalhadora tiver consciência que é explorada, ela pode se rebelar, pode fazer greve, pode buscar formas de rebelião. Então é fundamental ocultar, através das ideias, a exploração, difundindo as ideias da classe dominante como universais. A ideologia da classe dominante difunde que a sociedade é formada por indivíduos e não por classes, e que esses indivíduos são livres para escolher o seu caminho. A ideologia da classe dominante, ao explicar a sociedade, define para toda a sociedade o que deve pensar, como deve pensar, o que deve fazer, como deve fazer, o que deve sentir, como deve sentir, o que deve explicar, como deve explicar. Isso a gente vê no cotidiano, né? Dizendo o que você tem que pensar sobre ciência, sobre educação, sobre transporte, sobre educação de filhos, etc. Ao levar toda a sociedade a ter uma explicação para o que ocorre na sociedade, oculta a exploração. Então a sociedade fica pensando que somos um só povo, uma só nação, um único Estado, e esse Estado dirige toda a sociedade. Mas aí tem um problema. A classe dominante, ela tem que reconhecer que há conflitos, que ela vê os conflitos na sociedade, que há divisões sociais, ela vê. Quais as causas, qual a explicação que a classe dominante dá para esses conflitos, para essas divisões? É por conta dos sujeitos, os maus sujeitos sociais,
os maus cidadãos, os bandidos, as facções, os preguiçosos, os imigrantes, os desviados sexualmente. E se ela vê ocorrendo injustiças, porque ela vê também isso, qual a razão? São o mau patrão, os maus políticos, os maus governantes. Então, ela arranja uma explicação para ocultar que a causa fundamental das divisões na sociedade, todas elas, é que a sociedade está dividida em classes sociais e que a classe dominante explora a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, então, vive todas as dificuldades pela falta de ter péssimos salários, de não ter, às vezes, emprego, né? E a classe dominante procura expandir essa sua visão, né, da sociedade, essa sua explicação, essa forma de ocultar a exploração através da educação, né, é fundamental, através da cultura, através da comunicação, né, a divulgação das ideias dominantes como ideias, inclusive, da nação de todos nós. Então, você pega os veículos de comunicação, né, seja televisão, seja rádio, eles dão uma explicação para os conflitos na sociedade por tudo, ocultando que a base é a exploração. Mas a ideologia da classe dominante, ela vai mudando à medida que as relações sociais vão mudando, né? E ela, então, precisa explicar essas mudanças. Por exemplo, 1964, para a classe dominante, não foi um golpe militar, mas um movimento cívico para impedir o avanço do comunismo. 2016 não foi um golpe contra Dilma Rousseff, presidente democraticamente eleita, mas um impeachment para corrigir erros administrativos do governo dela, que eles chamaram de pedaladas fiscais. E por aí vai, né, como é que eles vão distorcendo, né, e ocultando a razão dos conflitos. E hoje, há algo muito importante. As ciências, de uma maneira geral, se uniram às tecnologias e criou uma necessidade de competência. Então, se difunde a ideologia da competência. Assim, se um dono de indústria ganha milhões, não é porque explora seus trabalhadores, mas porque é competente e por isso venceu a concorrência. E se cada um de nós quisermos vencer na vida, como diz a classe dominante, tem que ser competente, tem que se especializar em algum ramo da vida social. E eles vão difundindo isso, né, e vão conseguindo que as pessoas se comportem assim. Veja a quantidade de especialistas que há hoje na internet, que se tornaram o que se chama influenciadores, né? São especialistas em tudo que você pode imaginar, né? De relação sexual, de o que comer, de saúde, de qualquer coisa que quiser, eles são especialistas. E hoje também a ideologia da classe dominante considera que tudo é empresa. A fábrica é uma empresa, a escola é empresa, o hospital é empresa, as lojas, os bancos, tudo é empresa. Ora, se tudo é empresa, você pode vender, ou seja, privatizar as escolas, porque você está vendendo uma empresa. Os hospitais, porque você está vendendo uma empresa. As estradas, porque você está vendendo uma empresa. A energia, a água, etc. É assim que pensam. Vou dar só alguns exemplos, né? Mas a maioria dos governadores pensam assim. Ronaldo Caiado em Goiás, Zema em Minas, Tarcísio em São Paulo, e por aí vai, né? Por gosto deles, já tinham privatizado tudo, né? Já tinham vendido tudo quanto é empresa. Mas a ideologia da classe dominante diz também, você tem que se tornar um empresário, um empreendedor. Como assim? Você tem que ser um empreendedor de si mesmo. Você tem que concorrer com outros empreendedores. É uns contra os outros. Com isso, então, se busca destruir os laços de solidariedade entre as pessoas, se destruir coletivos, etc. Se ensina, inclusive, isso começa desde pequenininho, já se ensina às crianças que devem concorrer com as outras, que a educação é um investimento e que deve ir analisando onde vai investir seus conhecimentos. O desemprego, que atinge milhões de trabalhadores no mundo todo,
e é fruto do desenvolvimento tecnológico e é difundido como responsabilidade de cada pessoa, que não se preparou para a concorrência. Ou seja, você não investiu em si mesmo, aí não dá conta de concorrer. E aí não dá conta de encontrar emprego, inclusive. Aí os desempregados têm que se virar para ver como vão resolver o problema de moradia, de alimentação, de vestimenta, de transporte, de saúde, etc. Os governos que sabem que a situação da classe trabalhadora é fruto da exploração capitalista, fazem programa para atender as necessidades da classe. Programa Minha Casa Minha Vida, como aqui no Brasil, né? Vale Gás, Bolsa Família, o SUS, a escola pública, luz para todos e mais baratas, etc. Esse tipo de governo a classe dominante não tolera e faz tudo para não ganhar as eleições e, se ganham, para não deixar governar. Nós estamos vendo isso todo dia no Brasil, nos meios de comunicação, né? Esses corporativos, Globo, todas as empresas, nos jornais. Eles hoje têm um fórum também para discutir as suas ideias, né? Que são determinados tipos de igreja que difundem a teologia da prosperidade, né? Então, as pessoas têm que prosperar se tornando empresárias de si mesmas, né? E aí, esse tipo de ideologia que está divulgado por todas as partes, nesse momento, faz de tudo para não deixar o Lula governar nesse momento. Estou dando aqui o exemplo do Brasil, mas tem vários países do mundo que estão ocorrendo mesmo. E, sobretudo, se vai nas próximas eleições não ganhar, né? Então, uma guerra contra esse tipo de governo que sabe que a situação da classe trabalhadora é fruto da exploração capitalista, né? Bom, diante dessa situação, nós temos o desafio nosso, enquanto classe trabalhadora, é enorme. Primeiro, como contribuir para que os trabalhadores compreendam que são explorados e que não podem continuar votando em quem os explora. Dos 513 deputados da Câmara Federal, 400 são ligados aos exploradores. Ou seja, a classe trabalhadora que é educada com essa ideologia vai lá e vota nos seus inimigos de classe, nos seus exploradores, em todos os níveis. Para a Câmara Federal, para o Senado, para a Prefeitura, para as câmaras municipais, para as câmaras estaduais, vai procurar no Estado, cada um vai procurar no seu Estado para ver como a classe trabalhadora está votando, ensinada pela classe dominante, né? O desafio que nós temos é que a gente sabe que essas ajudas que são dadas para a classe trabalhadora não morrer de fome são paliativos, resolvem problemas momentâneos. O que fazer e como fazer para criarmos uma sociedade humana, justa e sem exploradores? Podemos não ter a resposta, mas vamos começar a pensar nesses desafios? Vamos lá pensar como mostrar a ideologia da classe dominante, mostrar como eles ocultam a exploração e como eles são inimigos da classe trabalhadora?